Olá, pessoal do sexto ano. Hoje nós vamos aprender a parte de radiciação em N, ou seja, radiciação no conjunto dos números naturais. Você já trabalhou, com certeza, raiz quadrada, raiz cúbica. Agora nós vamos trabalhar todas essas raízes e, claro, acrescentando algumas a mais, tipo raiz quarta, raiz quinta, por aí. Mas antes, vamos lembrar de algumas coisas referentes às raízes. Cada termo da raiz ele tem um nome específico. O que indica o valor da raiz, se é raiz quadrada, cúbica, seja lá qual for, ela é chamado de índice, certo? O símbolo que se refere à raiz, esse símbolo é chamado de radical, que ele só foi introduzido a partir de 1632 pelo filósofo francês René Descartes, que vocês já devem ter estudado ou ainda vão estudar um pouco na disciplina de História, certo? 1600, desculpa, só uma correção, 1637. O número que está dentro da raiz se chama radicando, certo? E o resultado, aí sim, é que é a raiz. Então, todo valor que se refere ao resultado da operação radiciação, ela é chamada de raiz. Aqui nós temos o primeiro exemplo, raiz de 16. Como não aparece o número, a gente diz que ela é uma raiz quadrada, ou seja, ali o índice vai ser o número 2, raiz quadrada de 16. Ou seja, com a interpretação, o resultado será um número multiplicado por ele mesmo duas vezes, que vai dar igual a quanto? A 16. Ou seja, a resposta 4. Pois 4 vezes 4 igual a 16. Pronto. A leitura dessa segunda radiciação aqui é raiz cúbica de 27. Ou seja, um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que vai dar igual a 27. Ou seja, 3. Pois 3 vezes 3 dá igual a 9. 9 vezes 3, que dá igual a 27. Pronto. E por fim, aqui nesse exemplo, nós temos raiz quarta de 256. Ou seja, será um número multiplicado por ele mesmo 4 vezes, que vai dar igual a 256. Ou seja, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. 64 vezes 4 dá igual a 256. Então, a raiz quarta de 256 é igual a 4. Lembre-se que essa parte aqui você não é obrigado a fazer. Apenas estou colocando para você em forma de explicação, para você relembrar ou para você saber como funciona a questão das raízes. Aqui no exemplo você deve estar achando estranho quando fala área de um quadrado. Oxe, Márcio, geometria? Sim, geometria, como vocês sabem, é uma parte da matemática. Agora, por que ele está nessa parte da radiciação? Essa área de um quadrado. Vamos analisar. A área de um quadrado é igual a 64 centímetros quadrados. Qual o valor de cada lado deste quadrado? Se você tem lá na fórmula da área de um quadrado, lá a fórmula é L ao quadrado. Por quê? Vamos relembrar. No quadrado, os 4 lados são iguais. Então, aqui eu chamo de L e aqui de L. A área seria a mesma coisa de base vezes altura. Então, L vezes L, L ao quadrado. Então, se ele dá o valor da área, L será sempre a raiz quadrada da área. Simples.
Então, você tem L igual a raiz quadrada de... Quem é a área que ele deu na questão? 64. Então, o lado vai ser igual. Raiz quadrada de 64, 8. Ou seja, cada lado vai ser igual a 8 centímetros. Aí vai ser a resposta do valor de cada lado, 8 centímetros. Agora, só uma observação. Você não pode, de jeito nenhum, de esquecer. Certo? Referente principalmente ao que nós chamamos de raiz quadrada. Certo? Qual é essa observação referente à raiz quadrada? Existem 4 números que, se terminar com 4 algarismos, vamos ser mais específicos, que se tu terminar com ele, não vai haver raiz quadrada exata. Ou seja, se o número terminar em 2, 3, 7 e o 8, qualquer número que terminar com qualquer um deles não haverá raiz quadrada exata. Quadrada exata. Nenhum número terminado em 2, 3, 7 e 8 terá raiz quadrada exata. Certo? Essa é uma observação que você tem que prestar atenção para que isso não confunda na hora de você buscar. Ah, será que tem raiz exata? Lembre-se, se ele tem uma raiz exata, se o número tem uma raiz exata, ele é chamado de número quadrado perfeito. Certo? Se tem raiz quadrada exata, ele é chamado de número quadrado perfeito. Certo? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar na plataforma, pode perguntar no WhatsApp, certo? Isso aqui eu sei que é uma revisão, porque vocês já viram em anos anteriores, vocês viram no 5º ano também, que eu tenho certeza disso. Mas qualquer dúvida é só perguntar. Até a próxima aula.